Fala, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui. Fala, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui para trazer mais um giro sobre os principais acontecimentos do futebol brasileiro nesse final de semana que se passou. E estamos aqui para começar, né, com o sábado, Campeonato Paulista, os principais times, né, da Série A, como foram nesse sábado. O Mirassol empatou apenas contra o Noroeste e o Léo Gamalho, né, fez o gol do Mirassol, enquanto o Noroeste fez gol com o Maicon. O Léo Gamalho fez gol de pênalti. É um resultado que não estava dentro da conta, com certeza, até porque o Noroeste é um clube que subiu agora, mas por incrível que pareça vem tirando pontos dos times da Série A. Outro jogo que aconteceu também no Campeonato Paulista foi Red Bull Bragantino e São Paulo, né? Duelo de dois clubes de Série A. O Bragantino saiu na frente com o Matheus Fernandes aos 34 minutos. O Juninho Capixaba foi expulso com 45 minutos, mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu fazer mais nada, não conseguiu buscar o resultado e ficou no 1-0 mesmo com o Bragantino, né? Eu inclusive vi que o São Paulo estava um time mais alternativo, então faz sentido que mesmo assim não tenha buscado, né? Porque o Bragantino não é uma equipe qualificada. O Vitória enfrentou o Porto da Bahia, campeonato baiano, e venceu por 2-1, né? Com gol aos 12 minutos de Fabri Souza. E a resposta do Porto veio com Adriano Napão, belo nome, aos 20 minutos, não demorou nem muito. Só que aos 89, em sua estreia, Carlinhos fez o seu gol, né, o gol da vitória ali contra o Porto. E parece que vem para realmente somar o Vitória, né? Ele que era muito criticado no Flamengo, desceu alguns degraus para chegar ali no Vitória e pode agregar bastante. Ele que entrou no segundo tempo, fez o... E falando em Flamengo, né, agora passamos para o Campeonato Carioca, o único jogo entre clubes de Série A, né, de clubes de Série A, no sábado no Campeonato Carioca foi Fla-Flu. No caso, né, o Flu-Fla, porque o mandante era o Fluminense. Eu ia falar Flamengo, mas graças a Deus eu percebi antes. O jogo foi 0-0, o jogo foi bem ruim. Teve uma faísca ali, outra aqui, mas foi 0-0. É perceptível que realmente o clube que o Felipe Luiz mais tem dificuldade de enfrentar é o Fluminense. Foi o único clube que conseguiu vencer o Flamengo de Felipe Luiz. E agora empata em 0-0. O Fluminense esse que tá péssimo no campeonato, tá em nono. Numa dessa não vai nem pra Taça Rio. Agora passando para campeonato cearense, o clássico rei aconteceu, né? Muita gente estava com a expectativa desde antes, até mesmo da temporada começar, para ver esse clássico de volta à Série A. O Ceará vinha com mais esperança e essa esperança se transformou em mais uma vitória, né? Porque o Ceará vem vencendo o Fortaleza há muito tempo. Vai fazer, já está quase 2 anos sem perder do Fortaleza. E dos últimos 10 jogos perdeu apenas um. Então o Ceará realmente vem jogando muito bem Clássico Rei há muito tempo. E o Mugni virou o Lionel, de repente. Ele que já tinha feito uma partida boa contra o Barbalha, o Fortaleza, ele foi gênio, assim, realmente. O Paul Fernandes cometeu a falta no Fernando Sobral ali quase na esquina do campo, né? Quase um escanteio. Talvez eu esteja exagerando, mas estava ali mais pro lado do escanteio, bem longe. Dificilmente um jogador bateria essa falta direto. E o Mugni teve essa coragem. O Mugni fez o gol, né? O João Ricardo poderia ter ido melhor na jogada, poderia, mas só dele ter tentado fazer um gol desse já é muito mérito, e ter concretizado mais ainda. O Mugni
está mostrando muito seu valor. O outro gol foi 9 minutos depois, apenas aos 26. O Pedro Henrique, em mais uma jogada de Lucas Mugni contra Paul Fernandes ali, né, uma disputa entre os argentinos. O Mugni chutou e no rebote dado pelo João Ricardo de novo, 2-0 para o Ceará. Porém, né, após esse gol, o Ceará na verdade ainda só cresceu. Martelou várias vezes, o Fernandinho esbarrou várias vezes na sua capacidade de finalizar, porque ele driblava o Mancuso com a maior tranquilidade do mundo, mas para chegar na frente do gol e fazer, estava com mais dificuldade. E o Ceará não aumentou, né, o placar, e aí acabou sofrendo um apertozinho ali no final, porque teve um pênalti, né, e o Lucero concretizou, foi 2-1, e depois o Fortaleza passou a atacar muito mais, né? Porque o Ceará também, querendo ou não, ficou mais encolhido e resistiu, né, essa pressão. 2-1 Ceará. Em mais um clássico, agora no Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter. O que mais chamou a atenção nesse jogo definitivamente foi a expulsão do Roger Machado por conta do seu auxiliar técnico. Que agora no Campeonato Gaúcho tem essa regra de que se um membro da comissão técnica for expulso, o técnico tem que ser expulso junto. É uma regra que prejudica muito todos os clubes. Mas quem sabe não disciplina, né, também. Acho que muita gente se espantou com essa regra, não sabia que existia e por isso deu todo o burburinho que teve. O que é loucura, porque eu acho que todo mundo devia saber as regras do campeonato que está jogando, mas enfim. O jogo em si foi 1-1. Bright White fez o gol aos 70 minutos, não demorou muito tempo para o Inter responder com o Fernando aos 72. O jogo ficou em 1-1. Agora vamos falar de esporte. O esporte enfrentou o Maguari e mostrou muito futebol. Realmente ganhou por 5-0. Abriu o placar aos 50 só, por incrível que pareça, com o Lene Lobato. Só que aí descambou. Aos 65 já teve gol do Carlos Alberto, que é um dos jogadores que tem muita expectativa. Aos 71, Pablo também fazendo gol, dando seu cartão de visitas. Lene Lobato pela segunda vez aos 81 e Pablo novamente também aos 90. Então 5-0 para o Sport, muito empolgante. Agora falando de domingo. Primeiro jogo que temos a comentar é no Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Santos. O jogo saiu por 0-0. O jogo foi em Novo Horizonte. Neymar foi titular. Neymar jogou 74 minutos. E o Neymar não vinha ser titular há muito tempo, né? Desde 2023 que ele não era titular em uma partida. Então, querendo ou não, ele ainda não correspondeu. Não jogou bem no jogo contra o Novo Horizontino. E assim, há quem vai ser oportunista. Eu não vou ser de dizer, não fez nada contra o Novo Horizontino, é uma farsa, Neymar acabou. Mas não é assim que funciona. Eu acho que é um passo de cada vez. Talvez o Jorge Jesus não estivesse tão errado quanto pintaram, só por causa daquele primeiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que por acaso é o pior time do Campeonato Paulista, empatado ali com o Água Santa, salvo engano, e que conseguiu ainda assim empatar com o Santos também, tá? Acho que isso também quer dizer um pouco sobre o Santos, sobre o elenco do Santos, sobre o trabalho do Pedro Caixinha. E é isso, eu acho que no meio da semana vai ter clássico, né? A última vitória do Santos foi em um clássico contra o São Paulo. Quem sabe essa pilha de um clássico, um jogo ali na Arena Corinthians, a chance de vencer, não coloca um pouco mais de sangue nos olhos dos jogadores do Santos e do Neymar, que provavelmente vai ser titular e jogue, talvez dessa vez, enfim, 90 minutos. Palmeiras e Água Santa. Eu estava falando sobre o Botafogo do Ribeirão Preto ser o pior time do campeonato. A Água Santa tá ali brigando com ele, né? Acho que os dois serão rebaixados.
O Palmeiras teve a capacidade de empatar com a Água Santa e neste momento estar fora da zona de classificação. O Palmeiras foi com um time alternativo mais uma vez, né, depois de jogar, querendo ou não, com força máxima contra o Corinthians e empatar também. O Flaco Lopes, que era um centroavante, que está no elenco do Palmeiras e não vinha jogando por conta de vários problemas que ele estava tendo, da cirurgia com o nariz, jogar de máscara, falta de confiança, perdeu 5 quilos, ele entrou e fez um gol aos 3 minutos de jogo contra o Água Santa. Só que o Palmeiras não conseguiu administrar esse 1-0 e até ampliar, né? Quando voltou do segundo tempo, já aos 48, William Mota, num erro bizarro do sistema defensivo do Palmeiras, né? Teve muita liberdade para fazer esse gol, ele fez, e depois o Palmeiras não conseguiu, não foi capaz de recuperar, até mesmo colocando vários jogadores titulares e tendo a volta de Rony Rústico, jogador que foi tentado, né? Tentaram vender ele a todo custo nessa janela. Leila Pereira praticamente expulsou ele do Palmeiras em entrevista, mas não, ele ficou e volta a ser opção, né? Querendo ou não, se for parar para ver, eu não estou dizendo que isso é uma notícia boa, mas que isso é bom, que é um cenário positivo, mas querendo ou não, é melhor ter o Rony do que ter o zagueiro Luiz Benedetti, de 18 anos, de centroavante num clássico contra o Corinthians. Isso para mim só mostra como o cenário está ruim, mas é melhor para mim. No duelo entre melhor campanha e segunda melhor campanha no Campeonato Paulista, o Corinthians recebeu o São Bernardo e venceu por 2-0. Incrível a fase do Corinthians, a realidade é essa. O Corinthians pode jogar para vencer, pode jogar para perder, pode jogar para empatar, que ele ganha ou pelo menos sai feliz, né? Como foi o caso contra o Palmeiras, saiu feliz ali com o pênalti no final, defendendo, tal, com um a menos. Impressionante. Nesse jogo, o jogo estava se encaminhando para um 0-0, só que aos 94 Ángel Romero fez 1-0. Só que aos 98 Memphis Depay fez 2-0. Então, falar o quê? O Corinthians está realmente com aquela famosa sorte que acompanha os competentes, porque o Corinthians está fazendo um trabalho muito bom há muito tempo. Outra goleada de um clube nordestino, dessa vez o Bahia contra o Colo-Colo da Bahia, venceu por 6-0, né? O jogo, ele com 8 minutos já saiu o gol do Canu, aos 9 saiu 3, tô enlouquecendo, aos 9 abriu o hat-trick do Lúcio Rodrigues, né? Aos 15 já fez o terceiro, e aos 55 o quarto do Bahia e o terceiro dele. Aí o Cano volta a marcar os 82 e o William José, que está chegando agora no Campeonato Baiano também, no time do Bahia, faz o sexto. Então o Bahia também empolgando o seu torcedor. Um clube que eu acho que talvez já esteja gerando uma certa impaciência no seu torcedor, que, querendo ou não, ainda tá com crédito, é o Botafogo, né? O Botafogo perdeu por 2-0 para o Madureira, gols de Wagninho e Cauã Coutinho, um aos 33, outro aos 88. E o Botafogo está em sexto, né? Ele não está se classificando. Só uma curiosidade, o Volta Redonda já classificou, né? Então significa que ou o Botafogo, ou o Vasco, ou o Fluminense não estarão nas semifinais. Isso já é um recado muito bem dado. Acho que o Fluminense tem que se preocupar com muita coisa ali, né, para ir subindo de posição em posição. O Vasco já está na zona de classificação, mas tem 2 clássicos na sequência. E o Botafogo, acho que não precisa de tanto esforço, mas querendo ou não está no cenário positivo. Acho que os outros clubes podem sonhar, né? Os outros clubes menores. Agora passando para mais um clássico, estamos falando de clássico, essa época do ano, né, sempre é recheada de clássico.
Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Gabigol foi expulso aos 30 minutos com uma cotovelada na cabeça do Lianco. Lianco, que é um jogador que está esquentando bastante a cabeça dos cruzeirenses nos últimos tempos, né? Ele tinha feito provocação. No caso, tipo, o Gabigol provocou o Atlético quando chegou. Alguns outros jogadores, acho que o William, né, tinha falado, o Gabigol ganhou o título na NMRV, o primeiro título e tal. O Gabigol é pai do Atlético já antes de chegar no Cruzeiro, imagina agora. Agora esse tipo, né, que torcedor fala, algum outro jogador também falou. Aí depois teve o jogo nos Estados Unidos, o Lianco se desentendeu ali com o Fabrício Bruno em rede social, em entrevista de indireta pra lá, diretas mesmo, na verdade, uma pro outro. Aí o Lianco tinha se desentendido com o Dudu na partida já, porque um disse que, né, o Lianco pisou de propósito, o Lianco disse que não, o Dudu botou a mão dele de propósito no meu pé, foi totalmente sem querer. Enfim, estou apenas falando os fatos, sei o que você acredita, nem o que eu acredito, mas enfim. O Gabigol foi expulso por fazer essa entrada no Lianco, acho que, querendo ou não, também o Lianco mexeu com a cabeça dos jogadores do Cruzeiro. O Gabigol expulso e isso compromete muito a partida, né? Porque o Gabigol é um jogador diferencial e um jogador a menos sempre, já por si só, já atrapalha. E aí o Hulk fez o que prometeu no aquecimento, né? Disse que ia fazer 2 gols e fez aos 55 e aos 87, concretizando a vitória do Atlético Mineiro. Agora concluímos todos os jogos do final de semana e agora vamos falar sobre mercado de transferências. O Botafogo tem um encaminhamento de despedida de Matheus Nascimento, um jogador que muita gente tinha expectativa, mas já faz tempo que demonstrou talvez não ser tudo isso. Matheus Nascimento está indo para o LA Galaxy, ainda não está anunciado oficialmente, mas só falta assinar. Outro negócio que também não está anunciado e não está oficial é o Nathan Fernandes, né? Atacante ali do Grêmio, está se aproximando de chegar ao Botafogo, mas ainda faltam detalhes, está bem próximo. E um negócio que demorou a sair, a ser anunciado, mas todo mundo já sabia que ia acontecer, é o zagueiro Jair do Santos, né? O Jair ex-Santos, no caso, Jair do Santos parece que é o sobrenome dele. Chegou, né, na troca pelo Tiquinho, mais uma galera de dinheiro, tá? Né, o Danilo Barbosa acabou ficando no Botafogo mesmo, não foi envolvido, mas o Tiquinho veio ao Santos, o Jair foi ao Botafogo, né? É uma região, uma posição que precisa para o Botafogo, né? Porque o Bastos ainda está machucado, no caso ele tinha voltado, machucou no mesmo jogo que voltou. E aí tem o David Ricardo que chegou agora, o Lucas Alto já foi embora, ainda bem para os botafoguenses. Inclusive eu esqueci de botar isso na pauta, mas acho que ele tem vitória, eu falo na hora que tiver vitória. E aí tem o Jair, que parece ser uma grandiosa promessa. E é isso, né? Tem o Barbosa que também é excelente, melhor zagueiro do Brasil ano passado. E aí, não tendo baixos, ter um Jair e o David Ricardo já é mais seguro do que o que estava sendo o Lucas Alten, com certeza. A única notícia que temos do Fluminense é a venda do Cauã Elias, né? Mais um jovem jogador do Fluminense indo embora para o Shakhtar Donetsk, agora dessa vez, pelo um valor bem alto, né, de 114 milhões, então o Fluminense faz uma caixa boa, quem sabe não traz jogadores aí de qualidade, porque com eles foi muito importante até para o Fluminense estar na Série A esse ano e a gente está podendo falar dele não. E não, quem foi que caiu, meu Deus? Foi o Atlético Paranaense, né? A gente poderia estar falando de Atlético Paranaense, mas estamos falando de Fluminense. Um jogador que eu estou impactado com o fato de que o Santos trouxe. O Neymar é um nome muito forte, ele ia trazer muito jogador. Não sei se necessariamente tem a ver, tem ligação, mas o Horizon, atacante do Benfica, está de chegada ao Santos. Ainda sem anúncio oficial,
mas tá certo. Porque se fala que tá certo, um chapéu no Botafogo, impressionante mesmo, assim. Eu vi jornais do mundo dizendo que essa foi a maior contratação da janela do futebol brasileiro, acima do Neymar, né? Até porque o Neymar, teoricamente, vai ficar até a metade do ano. O Hellraiser não. Então, eu estou impactado principalmente por ter sido um chapéu no Botafogo. De fato, absoluta contratação do Santos. Se você for olhar, talvez. Não sei se dá para cravar melhor mercado de transferências de um clube no futebol brasileiro, mas melhor do que vários que deveriam estar se reforçando aí para o Mundial de Clubes, por exemplo, seu rival Palmeiras. O Flamengo fez um bom mercado, o Fluminense que vai para o Mundial não fez um mercado muito interessante, enfim. O Botafogo tá aí, né, se movimentando, mas tipo, nada de super espetacular como a gente está acostumado ao Botafogo, por exemplo. Eu acho que ainda vai ter, mas até agora não teve. O Horizon seria legal o Botafogo, mas não vai, porque o Santos atravessou. O Grêmio anunciou o belga Francis Amuzu, ex-jogador do Anderlecht e é atacante. É um jogador que ninguém conhece, né? Mas como a gente é entusiasta desse mercado mais aleatório do futebol, do qual vem belga, vem dinamarquês, vem francês, vem suíço e tudo isso pro Brasil. Então, acho legal, espero que seja um bom jogador de fato, porque também não adianta só ser gringo, né? Tenho esperanças aí. Torcida por Francis Amuzu. Agora sim, o Vitória acertou a chegada de Jamerson do Curitiba, né, lateral esquerdo, e Lucas Alves. Eu acho que é um jogador que não funcionava mais no Botafogo, estava muito mal, errando tudo. Talvez influenciado pelo fato de que já estava vendido no FK. Mas já mostrou muito seu valor no Goiás, já foi jogador de seleção de base. Então, indo pro Vitória, pode ser que ele recupere, né? Como pode ser o que aconteça com o Carlinhos também, né? Que já deu sinal, inclusive, de que pode ser isso, porque já jogou. E já fez gol. O São Paulo, a única notícia que temos é a saída do Santiago Longo de volta para o Belgrano, né? Após a rescisão do empréstimo, né, que tinha entre os dois clubes. E o Palmeiras vendeu o Atuesta para o Orlando City, né? Um jogador que funciona muito mais na MLS que no futebol brasileiro, claramente. Volta para lá, quem sabe para fazer história em outro clube, né? Porque ele tinha história no LAFC. E assim, curioso, né? Porque tipo, a Atuesta foi um destaque na MLS, tipo, um dos grandes destaques, não ver o futebol brasileiro não funcionou, mas vários outros já vieram funcionar. O próprio Palmeiras agora trouxe o Facundo Torres e dá sinais, óbvio que ainda a passos curtos, de que é uma excelente contratação. Mas joga muito bem o Facundo Torres e eu acho que tende a só evoluir. Indo agora para a reta final. Não. Isso não é bom, né, de falar. Seguindo agora para o Mirassol. O Mirassol anunciou um jogador que eu não ouvia falar faz tempo. E é muito curioso realmente no mercado do Mirassol. O Mirassol contratou o Matheus Salles, aquele volante da base do Palmeiras que anulou o Lucas Lima na final da Copa do Brasil em 2015. Eu acho que ou eu destravei a memória de vocês, ou vocês ainda não sabem de quem eu estou falando, ou vocês lembraram que ele existe, né? Que é destravar a memória, né? Então eu só repeti o que eu já tinha falado. Impressionante, porque eu lembro de já ter ouvido falar dele nesse espaço de tempo, em um canto ou outro por ali, mas eu não sei onde ele jogou. Eu não sei se ele jogou bem. Então, tá aí a contratação do Mirassol. E o Vasco tá praticamente fechado com Benjamin Garré.
um atacante argentino que joga no futebol russo. Outro jogador aí que também não conheço muito, mas é uma posição que o Vasco precisa, então torcer, né? O Vasco tem alguns achados aí também, de argentinos inclusive. Outra coisa que eu não tinha colocado na pauta, que me lembrei agora, o Emerson Rodrigues saiu pro Ludogorets. É uma reposição já, querendo ou não, e uma reposição que provavelmente é melhor mesmo sem eu conhecer o jogador. Só que aí vai dar aquilo, vai ser uma reposição do Maicon com o Lucas Freitas, porque o Lucas Freitas é melhor do que o Maicon. Mas é o Lucas Freitas. Ou vai ser uma reposição de tipo Emerson Rodrigues por um jogador realmente de qualidade, assim, tipo, pra mudar o patamar. Vamos ter fé nisso, porque tá precisando do Vasco. Com isso concluímos. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, porque é bom pra gente, né, pro canal, pro nosso trabalho. Comenta se você gostou, comenta se você não gostou também, o que você acha que a gente pode melhorar. E é isso, semana que vem tô aí de volta. Vou comentar sobre o final de semana que vem, que, salvo engano, tem alguns clássicos também. Eu acho que Palmeiras e São Paulo vai rolar nesse final de semana. Vai ter mais Neymar. E, enfim, o futebol brasileiro tá sensacional.